Olá e seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Fritz Alemão. Meu nome é Rodrigo, sou o seu professor de alemão e se você é novo aqui no canal, pode ficar tranquilo e tranquila porque provavelmente serei o seu último professor de alemão. Esqueça todos os métodos que você viu até aqui, todos os outros cursinhos que você já fez e outras ladainhas que você ouviu na internet e que provavelmente fizeram você ficar igual uma barata tonta tentando aprender o alemão sem resultado nenhum, tá? Neste vídeo aqui eu vou te mostrar coisas que nunca vão te deixar de fato fluentes ou fazer com que você aprenda o alemão, e eu vou ser bem sincero aqui com você e vou desmentir muita baboseira que eu vejo na internet. Só que o tempo que eu estou aqui no YouTube, que eu abri o canal foi em 2015, de lá para cá o número de besteira que eu venho vendo não para de crescer, tá? Então olha só, você nunca vai aprender o alemão fazendo algumas dessas coisas, tá? Mas antes eu preciso entrar num tema, né? O que é mito e o que é verdade na hora de aprender o idioma alemão, né? O que é verdade, o que é mentira, o que funciona e o que não funciona. E eu vou dizer coisas que eu vi na prática, até como professor, eu testei muitas coisas nesse caminho que também não funcionaram, tá? Para eu chegar num método que hoje funciona, é porque o método quando começou não era bom. Eu também testei muita coisa, então eu vi na prática, com mais de 2.500 alunos individuais, tá? Eu vi exatamente o que funcionava e o que não funcionava, né? E eu pude analisar o comportamento de diversos tipos diferentes de aluno nessa jornada de aprendizado ao longo desses últimos anos. Então, o que eu vou falar aqui não é algo que eu tirei da minha cabeça. Nossa, eu resolvi falar, eu acordei com vontade de falar isso, né? Então, eu tenho uma base de pelo menos 5 anos aqui na internet, com mais de 2.500 alunos que eu acompanhei e analisei o comportamento nos estudos para poder dizer, isso funciona? Isso não funciona, tá? Então, o que é mito e o que é verdade? O maior mito do idioma alemão e que eu vejo muito na internet é o tal do aprenda sem gramática. Esse é o número 1, tá? E tem muita gente que realmente acredita que vai aprender o idioma alemão sem gramática, né? Antes de mais nada, preciso deixar algo muito claro aqui. Você precisa determinar qual vai ser o seu objetivo com o idioma alemão. Porque se o seu objetivo com o idioma alemão é aprender algumas frasezinhas para viagem, bom dia, quero tomar café, como eu vou para o metrô, neste caso, é possível aprender estas frasezinhas, memorizando elas por completo, sem gramática. Tá? Então, só para deixar isso bem pontuado, de acordo com sua necessidade, se a sua necessidade com o idioma alemão for algo bem superficial, algumas frasezinhas para uma viagem, de repente você vai se hospedar num país de língua alemã e quer só trocar uma ideia ali no hotel, se virar numa padaria, cara, então dificilmente eu acredito que você vai conseguir aprender memorizando algumas frases. E quando eu digo memorizando frases, esse método sem gramática que muitos pregam, é decorar frases prontas, no Anki, né? Basicamente consiste em você pegar um texto, desmontar o texto e ficar jogando aquelas frases picadas no Anki e memorizando, revisando elas todos os dias. Só que esse lance de aprender sem gramática, você não vai ficar fluente, ter domínio nunca do idioma. Ele serve apenas para você memorizar algumas frases e quebrar um galho, se virar momentaneamente, tá? Então, se você quer de fato aprender o alemão, essa história de aprenda sem gramática não funciona, tá? Por quê? O que é gramática? Gramática é igual à estrutura do idioma. Por trás da gramática, né, muita gente tem um pouco de trauma. Gramática, oração subordinada, objeto direto, objeto indireto. O pessoal o brasileiro ele tem esse trauma, né, das aulas de português lá do ensino médio. Só que eu mesmo, quando ensino gramática, eu nunca uso oração subordinada, objeto direto. Eu nem toco nesse assunto. Nem eu sei identificar
Sendo bem sincero, nem eu sei identificar num texto em português uma oração subordinada. Eu não sou professor de português, tá? Mas eu sei ensinar uma pessoa a montar uma frase corretamente no alemão saindo do absoluto zero, sem ter que colocar na cabeça dela o que é objeto direto, objeto indireto. Então, esquece, tá? Olha só, esquece essa historinha de termos gramaticais, né? Por exemplo, objeto direto, indireto, oração subordinada. Esquece isso, tá? Quando eu falo, aprender alemão com gramática, é você aprender a estrutura da língua. Como posicionar um verbo na frase, como conjugar este verbo, o que vem depois do verbo, como montar uma frase com dois verbos, no caso, onde ficam esses dois verbos, como estruturar uma frase no passado, no futuro, passado imperfeito, uma frase que está conectada a outra oração, né? uma sentença composta por várias orações. Esses são os termos que eu uso. Tá? Isso é gramática. Eu nunca usei o termo oração subordinada, objeto indireto, objeto direto para ensinar o alemão. Então, eu até entendo, né? Muita gente acaba recorrendo a esse artifício. Não, aprenda sem gramática porque sabe que o pessoal tem medo de gramática por conta do português do que viu na escola. Mas não tem nada a ver, tá? Quando eu falo de gramática, é a estrutura do idioma. Você precisa saber conjugar um verbo. Tá? Precisa saber conectar duas frases, organizar os verbos na frase. E para isso você tem que seguir um passo a passo. Você não aprende, por exemplo, você não sai do zero e aprende uma frase na voz passiva em alemão, com 3 verbos, falando de uma terceira pessoa que executou uma ação. Não. Né? Você tem que começar pelo seu nível, aprendendo tudo numa sequência correta. Se você é nível 0, você vai começar vendo frases com um verbo apenas. Vendo frases simples, até mesmo descritivas, onde não temos nenhum verbo. Tá? Isso é aprender da maneira correta, passo a passo, de maneira sequencial, com gramática. Tá? Então, 2 pontos importantes. Você não aprende, não existe essa história de realmente aprender o alemão sem gramática. O que existe é decorar frases. Se o seu objetivo é apenas aprender algumas frases avulsas, tudo bem. Mas eu conheço o pessoal que me segue no YouTube, no Instagram, eu sei que o sonho de muitos aqui é falar o alemão, entender, dominar de fato o idioma, ler um livro, entender um texto, entender um áudio, conseguir falar com um nativo sem travar. E para você ter essa capacidade, esse domínio, você precisa da gramática, que é a estrutura do idioma, né? Nós também temos a tal da sintaxe do idioma alemão, que é a forma como as frases são construídas. Então, mitos e verdades. Essa história de sem gramática não existe, mas você não precisa ficar preocupado também. Poxa, quem que esse cara pensa que é para falar aqui? Não vou aprender sem gramática. Não é bem assim, né? Eu não estou falando isso da boca para fora. Foi analisando mais de 2.500 alunos dentro da plataforma de alunos que eu tenho, vendo o desempenho deles e evoluindo o meu método desde 2015, só que eu estou aqui na internet. Antes disso era no offline, então isso não saiu do zero na minha cabeça. Eu já testei essa forma no passado de tentar ensinar alguém sem gramática nenhuma e não deu certo. Não funciona. Então não tenho por que chegar aqui e ficar com essa balela. Não, você vai aprender sem gramática. Você vai ficar fluente em 6 meses. Isso não funciona, é historinha. Você vai aprender hipnotizado. Pelo amor de Deus, gente. Que absurdo, né? Vai aprender dormindo agora o alemão, né? Isso é palhaçada, né? Eu dou até risada quando eu vejo esse tipo de coisa na internet. Eu já testei isso no passado. Não funcionou. Então, por que eu vou vir na internet falar que funciona só para te vender curso? Não. Né? Então, sem gramática, não aprende. Tá? Só que, lembrando, a gramática não é essa história de objeto direto, indireto, oração subordinada, por favor, também, né, Rodrigo? Escreva certo. Então, eu não vou ensinar isso aqui, porque nem eu sei esses termos técnicos, mas eu te ensino passo a passo. Você aprende a gramática de uma maneira leve, tá? Mas você precisa dela. Ela é sua aliada na fala, na hora de montar uma frase. Então, o mito. Você não aprende sem gramática, tá? Mito. Aprender sem gramática, tá?
Outro mito. Fluência em 6 meses. Tá? Mito. Aqui, isso daqui é uma discussão, né, que existe. Vejo algumas pessoas prometendo, mas varia. Tá? Eu não gosto de usar... Não, é possível chegar à fluência em 6 meses? Vou ser bem sincero. Para algumas poucas pessoas, gênios da lâmpada, e eu não estou incluso neste grupo, pode ser possível ficar fluente em um idioma em 6 meses. Mas essa pessoa tem que ter um QI 200, tá? Eu tenho um aluno que ele com 2 meses de estudo estava falando muito bem, não era avançado, mas ele tinha uma boa dicção de fala com aquilo que ele tinha aprendido. Eu poderia dizer que ele tinha uma certa fluência de fala dentro daquilo que ele aprendeu. Tá? Porque a fluência não é só você, por exemplo, ler um livro, pegar um livro em alemão e ler ele. Né? Nós temos a fluência conversacional. Fluência conversacional, que é você se comunicar, falar bem o pouco que você sabe, estabelecer a comunicação. E nós temos a fluência literária, que é você ler um livro em alemão, que é muito diferente. Então, tá? Fluência em 6 meses depende, tá? Depende. Que tipo de fluência? Tá? Que tipo de fluência? Porque se for só fluência dentro daquilo que você sabe, falar bem poucas frases, em 6 meses você está se comunicando ok no idioma, mas não a fluência literária. Então, somente jogar fluência em 6 meses depende. Fluência do quê? Tá? Fluência do quê? Fluência literária, não. A menos que você seja o gênio da lâmpada, né? Já seja poliglota, tenha uma experiência absurda no aprendizado de idiomas. Pode até ser possível, tá? Mas depende de que tipo de fluência. Então, apenas colocar de maneira genérica, não estou dizendo que não existe fluência em 6 meses, eu estou dizendo, né? Depende. Dessa maneira genérica, como muitos colocam, eu não acredito que existe, tá? Outra história, né? O pessoal fala aprender alemão dormindo com técnicas mirabolantes, que você vai colocar um áudio, você vai dormir e aprender. Eu já testei isso, já vi alunos testarem, até incentivei o teste, não vi resultado, tá? Não vi resultado. Então, aqui são alguns mitos na hora de aprender o alemão. Outro mito. Você precisa pensar em alemão. Esse é um absurdo, tá? Eu penso em alemão para falar alemão, só que eu tenho, só como tradutor de alemão, pelo menos 10 anos de história, que eu traduzo textos do idioma alemão. E não é texto simples, é texto de maquinária, coisa pesada. É um vocabulário que às vezes eu não sei nem em português. 10 anos só fazendo isso. Sem contar o tempo que eu estudei a língua, mais o tempo que eu tenho aqui no canal, ensinando o idioma. E eu aprendo, eu reviso muita coisa enquanto eu ensino. Então, hoje, eu consigo pensar em alemão. Só que, penso assim, uma pessoa que está estudando o idioma, qual o maior erro que um aluno pode cometer? É querer pensar em alemão, começar pensando em alemão. Você não precisa pensar em alemão, tira essa neura da cabeça. Você pode usar o seu idioma materno, português, para pensar em alemão, tá? Eu vejo gente falando, às vezes tem alunos assim que falam, eu queria pensar em alemão como um nativo. A única maneira de acontecer isso é você nascer um nativo. A sua língua materna vai ser sempre o idioma predominante. Mas isso não significa que você nunca vai ser capaz de pensar em alemão para falar em alemão. Isso vem com o tempo, com a prática. Não é algo que você se preocupa no começo. Você não deve se preocupar em pensar em alemão para falar em alemão, porque você não sabe falar alemão. Se você for iniciante, A1, A2, até nível B da língua, não consegue pensar em alemão. É natural, no começo, o aluno, é até saudável o aluno usar o idioma materno, português, construir a frase, para, a partir de uma frase no português, estruturar aquela frase no alemão. Nós sabemos que no alemão temos sim estruturas diferentes, ocorrem algumas inversões, verbos que ficam em posições diferentes, mas existem regrinhas.
tá? Você adapta. Existem mapas para montagem de frases, inclusive aqui no canal tem aulas completas sobre estruturação de frases, eu falo muito, inclusive nas aulas onde vocês vêm aqui, aulas, mentorias individuais com alguns alunos, a gente bate um papo no começo e depois nós vamos para uma aula prática. Então ali tem conteúdo, muito conteúdo de estruturação de frases. Tá? Então você consegue usar o português como ponte para o alemão. Você, no começo, você não se preocupa, tá? Você não precisa pensar em alemão, você não precisa, tá? Você precisa pronunciar corretamente. Você não precisa de uma pronúncia perfeita. No começo, o que você precisa é investir em pronunciar errado. Gaste tempo pronunciando errado em voz alta. Pronuncie muita coisa errada. Tá? Se eu hoje consigo entregar, por exemplo, resultado para meus alunos, fazer eles falarem alemão no tempo que eu estabeleço, é porque eu já errei muito no método. Eu já testei muita coisa que não funcionou. Tá? Já falhei no passado. Já tentei coisas que não funcionaram e fui adaptando. Então, para tudo que você vai fazer, existe uma curva de aprendizado, uma curva de adaptação. Na pronúncia de um novo idioma, isso não é diferente. No começo, durante os primeiros meses, vai travar, vai ser difícil de falar. Não tem problema, tá? Você não é um nativo, isso deve ser algo leve para você. Você não é um nativo, você não deve se preocupar em ser julgado ou julgada por outras pessoas, até porque, sinceramente, se alguém te julga por pronunciar errado, eu não manteria no meu círculo social, eu ignoraria uma pessoa que me julga por eu pronunciar uma palavra errado, sabendo que eu não sou nativo naquele idioma e que eu estou me esforçando para falar aquele idioma. Se essa pessoa vem e aponta o dedo para mim, me julgando e não me ajudando, então eu não tenho que dar atenção para essa pessoa, eu não tenho que me preocupar com o julgamento dela. Tá? Então quem quer que aponte o dedo... e eu vejo gente, né, tem professor que cobra isso, você está pronunciando o R errado, o biquinho não é bem assim, o CH é mais raspadinho, para com isso é abobrinha, tá? Baboseira, balela total. Seja feliz, acima de tudo, seja feliz aprendendo o alemão. Você não precisa dessa noia de pronúncia, isso vem com o tempo. É chato pronunciar tudo errado, ich arbeite, é chato. Tá? Mas é o processo de aprendizado. Quando você começa a estudar, né, você vai falar uma frase simples, pega uma frase simples, eu trabalho como médico, ich arbeite als Arzt. Né? O aluno que está iniciante, o cara, com um mês o aluno fala assim, ich arbeite als Arzt. Esse é o aluno com um mês pronunciando. Tá? Como que eu sei disso? Analisando 2.500 alunos. O aluno com 2 meses. Ich arbeite als Arzt. Já está melhorando, mas não é perfeito. Tá? O aluno com 6 meses. Ich arbeite als Arzt. Pronto, já pronunciou. Mas existe uma curva de aprendizado. Tem gente que vai pronunciar perfeitamente logo de cara? Tem. Eu já vi. Tá? Eu já vi aluno com 1 mês saindo do zero pronunciando perfeitamente. Mas são casos raros. Tá? Se eu voltar no passado, lá em 2004, quando eu comecei a estudar, era até moleque, né? Adolescente, sozinho, não tinha dinheiro para estudar, uma situação muito complicada, enfim, isso é outra história. Eu levei uns 3 meses para ter uma pronúncia assim, minimamente aceitável, hoje, olhando para trás, né? Levava mais tempo do que muitos dos meus alunos levam. Então, existe uma curva de aprendizado, você não precisa se preocupar com isso. E se alguém te julgar, mesmo se um professor ficar te corrigindo toda hora, isso é um negócio chato, leva tempo. Por quê? Pronunciar corretamente não tem nada a ver com sua capacidade intelectual. Tá? Uma coisa é você aprender, entender, ler, ouvir. Quando você fala, está mais relacionado à prática da pronúncia, tá? A fala dos músculos aqui da boca. Tem gente que demora mais tempo, tem gente que fala menos. Tá? Você pode melhorar isso falando em voz alta, né? Lendo coisas em voz alta, mas cada um tem o seu tempo. Então, é um mito. Pronunciar corretamente, pensar em alemão. Se você está começando, você pode desencanar disso. Tá? Isso daqui, né, até entra no que não funciona. Né? Não funciona você ficar nessa noia.
tá? De tentar aprender sem gramática. Vamos colocar aqui o que não funciona, né? O que não funciona. Aprender sem gramática, memorizando frases aleatórias, tá? Não funciona, outro que eu coloquei aqui, ir rápido demais no começo, ficar tentando pensar em alemão no início, tá? Ficar na neura com a pronúncia, tá? Acreditar que vai ficar fluente em 6 meses. Esses são os tipos de coisa que não funcionam. Tá legal? Não funciona. Definitivamente não funciona. Tá? Aprender dormindo, com musiquinha. Parece óbvio, mas tem gente que, né, vende esse tipo de coisa. Tá, mas o que funciona então, professor? Né? O que funciona? Estudar, tá? De maneira gradual, com uma estabelecendo uma rotina de estudos que seja agradável, tá? Então você vai estudar de maneira gradual, estabelecendo uma rotina, começando com 15 minutos por dia, de modo que aquilo não seja um transtorno para você. Tá? Primeiro passo, definir uma rotina. Você precisa estar em contato constante com o idioma, mas aquilo não pode ser um transtorno. Porque se virar um transtorno, você desiste. Né? Nós temos alguns alunos, o aluno que vai rápido demais, o que vai devagar demais e aquele que faz como o avestruz, ele se depara com um tema difícil, coloca a cabeça num buraco e não olha mais para nada, né? Ele se esconde, desaparece, ele some do curso. Né? Então, estudar de maneira gradual, estabelecendo uma rotina de estudos que seja agradável, tá? Usar uma sequência de estudos, ter uma sequência, né? Ter uma sequência de estudos, um material sequencial que saia do ponto A e vá para o ponto C, passando pelo nível 0, 1, 2, 3 e não com textos aleatórios. Não adianta você estudar, hoje eu vou estudar números, hoje eu vou estudar alfabeto. Uma coisa que eu nem entendo, né? Por que alguém perde tempo aprendendo as letras do alfabeto? Eu preferia gastar esse tempo praticando verbos, aprendendo vocabulário. Eu vou usar as letras do alfabeto. Se eu fosse iniciante, eu não gastaria tempo com letras do alfabeto, não, tá? Então, ter uma sequência de estudos, um material sequencial. Por exemplo, você pode pegar aqui no canal algumas aulas de alemão básico para viagens. Ali eu faço uma explicação passo a passo de frases úteis para viagens. Depois você vai pegando algumas outras aulas de estruturação de frases básicas, perguntas em alemão, coisas simples, tá? Isso aqui no YouTube, mas não de maneira aleatória. Você precisa colocar isso numa rotina, tá? Estudar de maneira gradual. Você pode ir aumentando gradualmente o tempo, mas no começo eu recomendo que você faça mais devagar com uma sequência de material, tá? Anotar tudo à mão no começo e criar uma tabela de verbos no Excel, tá? No começo, quando você começa a estudar o idioma alemão, se você não fala outros idiomas, ele vai tender a ser muito diferente para você. E o que vai te ajudar na memorização é fazer anotações à mão. Por quê? Mas é cansativo escrever. Só que o exercício da escrita, o ato de escrever, ajuda na memorização e na fixação daquilo que você aprendeu, tá? E quando você anota, né, vai fazendo resumos daquilo que estudou. Então, quando você anota isso na mão, você vai fazendo resumos daquilo que você estudou, os quais você vai utilizar posteriormente para revisar. Porque você precisa de um plano de revisão também para não esquecer daquilo que você estudou. Porque olha só, no começo é mais difícil.
você não vê muito progresso no seu aprendizado nos primeiros 30 dias. Você começa a ver daqui 2, 3 meses. Tá? Os primeiros 30 dias estudando um novo idioma são os mais difíceis. Tá? São os mais difíceis. As primeiras palavras que nós aprendemos tendem a ser as mais chatinhas, as mais complicadas. Então, você fazer resumos, anotar à mão aquilo que você aprendeu, vai ajudar nesse processo, né? Em acelerar esse processo de memorização, de criação de base, de conhecimento. Tá? Então, olha só, só repassando, tá? Repassando aquilo que você aprendeu na aula de hoje. Tá? Porque é tanto conteúdo, não parece, né? Às vezes o aluno fala, poxa, mas você vai dar uma aula, é uma aula de alemão ou é uma aula de enrolação? Tem gente que fala isso, né? Só que isso daqui é instrução, é orientação, tá? Para você fazer da maneira certa. Conteúdo puro tem uma tonelada aqui no canal, só que se você fizer errado ou ficar acreditando nesse tipo de coisa, você se cansa, se frustra e desiste. Tá? Então, isso daqui é fundamental que você saiba para fazer da maneira certa. Tá? Então, repassando, tá? Tudo que eu falei aqui. Ó. Mitos, o que funciona e o que não funciona. O que é um mito na hora de aprender? Você não aprende sem gramática. É um mito. Aprender sem gramática é um mito. Quem quer aprender de fato, sem gramática não dá. Fluência em 6 meses? Depende. Que fluência? Conversar, falar bem aquilo que você sabe ou fluência literária? Então, depende, né? É um mito / depende do tipo de fluência, né? Sendo bem transparente. Você precisa pensar em alemão desde o começo, né? Tem que pensar as frases em alemão. Isso é um mito, você não precisa disso. Você pode usar o idioma materno que você tem. E pronúncia perfeita é outra coisa que mais gera dor e frustração, tá? Tem aluno que chega para mim quase assim com vontade de chorar, de tanta frustração, a pessoa se sente muito para baixo por ter essa dificuldade, mas é tudo autocobrança e ansiedade. Quando você muda a sua forma de pensar, tudo fica mais leve. Tá? O aprendizado tem que ser divertido. E mesmo que te julguem, aí você é uma questão mais... É outro tipo de problema, né? É uma questão de evitar pessoas que te julgam e estar ao lado de pessoas que te apoiam, te ensinam a fazer corretamente, entendendo o seu tempo de aprendizado e não apontar o dedo e falar você está fazendo tudo errado. Tá? Então aí entram outras questões. Tá? Você viu que gramática é a estrutura do idioma alemão, tá? Sintaxe do idioma. Eu mesmo ensino gramática, mas você não vai precisar saber o que é uma oração subordinada, não subordinada, objeto direto ou direto, essas coisas todas, para entender a gramática alemã. Não precisa disso. Tá? Gramática é igual estrutura do idioma. Saber estruturar uma frase passo a passo, usando um vocabulário, né? Termos mais corriqueiros, simplificados. Né? Porque eu entendo que as pessoas têm esse trauma do colégio com relação à gramática. Né? O que funciona na hora de fazer? Estudar de maneira gradual, estabelecendo uma rotina de estudos que seja agradável, que você consiga sustentar no médio prazo e no longo prazo, né? De preferência. Ter uma sequência de estudos, um material evolutivo. Isso você... Aqui no canal nós temos algumas playlists mais sequenciadas, tá? Você tem cursos pagos, eu mesmo tenho um curso fechado, mas enfim, seja lá qual material que você for usar, tem um material sequencial. Não comece estudando coisas avançadas para depois ir para coisas básicas, né? Comece pelo básico. Tá? E prossiga pelo básico. Tá? Porque eu cansei de ver alunos que se diziam intermediários sem entender nada do básico. Eles não sabem nem uma conjunção, colocar uma conjunção numa frase. A pessoa fica confusa. Então, você não é intermediário, você é básico, nível 0. Tá? Anotar tudo à mão no começo e criar uma tabelinha de verbos no Excel. Você vai olhar tudo... Todos os dias você vai olhar para a cara dessa tabela de verbos. Isso vai fazer com que você não se esqueça dos verbos, que são um pilar essencial do idioma alemão. E fazer as revisões à mão vão te ajudar na memorização, tá? Na sua curva de aprendizado. Fazer resumos daquilo que você estudou.
Por último, o que não funciona que você aprendeu? Aprender sem gramática, memorizando frases aleatórias. Nós falamos disso agora de pouco. Ir rápido demais. Não comece com 5 horas por dia se atolando em conteúdo. As chances são, e eu vi muito isso, de que você vai cansar e vai pegar ranço do idioma. A menos que seja uma paixão, né? Se o idioma alemão for uma paixão para você, tudo bem. Mas se for uma necessidade, ir rápido demais vai te deixar enjoada no idioma. Ficar tentando pensar em alemão no começo vai só cansar, tá? Ixi, dá uma canseira isso. Ficar na neura com pronúncia cansa, frustra, tira o sono, deixa as pessoas tristes, tá? Não é legal. Isso não é bom. Acreditar que vai ficar fluente em 6 meses. Isso aqui não é todo mundo que acredita não, tá? Mas, enfim, depende da fluência, né? Como nós discutimos aqui. Aprender dormindo, hipnotizado, com musiquinha. Eu já testei com alunos. Já vi casos de alunos que se sentiram mais confortáveis, se sentiram mais relaxados para estudar, por exemplo, depois. Mas não que esse processo tenha feito eles aprender. Nossa, eu acordei ali sabendo de tudo aquilo. Não, aquilo deixou eles mais relaxados, né, daquela ansiedade que eles tinham, e aí eles foram lá, estudaram com mais calma. Então, está mais relacionado isso daqui de hipnose, dormir e tudo mais com ansiedade do que aprendizado, tá? Depende para cada pessoa. Também não posso condenar totalmente, mas na minha experiência, que eu testei comigo e com outros alunos, eu não vi evolução de resultado, tá? E aqui eu estou falando de 5 anos aqui na internet e 2.500 alunos dos nossos cursos fechados. Então, não estou tirando da minha cabeça. Eu tenho essas análises aqui que eu fico observando. Quem teve esse resultado? Quem não teve resultado? O que ele fez? O que ele deixou de fazer? O que esse aluno aqui que aprendeu rápido fez que esse aluno que não aprendeu não fez? Então, é análise, tá? Coisas que eu estou passando para vocês aqui com base na minha trajetória como professor de alemão na internet. Eu não estou nem contando fora dela. Tá legal? Bom, por hoje era só. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Me siga no Insta também, ó, @efritzalemão, tá? Me siga lá no Insta também, para você ter mais conteúdos. E eu volto em breve com mais material para vocês. Um abraço e lembrando, Jornada do Alemão, 18 a 24 de outubro. Com o passo a passo para você ir do zero ao avançado, sem enrolação, sem historinha. O passo a passo, que se você aplicar com dedicação, tá? Não é de qualquer jeito, funciona se você aplicar com dedicação, tá? Não é empurrando com a barriga que esse tipo de coisa funciona, mas se você quiser ter o passo a passo, ir do zero ao avançado em 12 meses, Jornada do Alemão começa dia 18, tá? E nós vamos ter muitas lives e conteúdos aqui no canal. Até lá. Tá legal, pessoal? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, sejam felizes aprendendo o alemão, tá? Isso tem que deixar de ser um peso, tem que ser algo feliz, tem que ser algo legal, tá? E não algo chato. Espero ter ajudado de alguma forma. Tá legal? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.